Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e nós estamos aqui para quê? Para fazer correção de uma lista de questões, tá? Eu disponibilizei já essa lista de questões para vocês, né? Para vocês se prepararem para a prova mensal, né? Que está se aproximando e nós vamos corrigir, né? Comentar, né? Dar uma relembrada no conteúdo dessa referente a essa lista de questões que é o período democrático, tá? O que é o período democrático? É o período que vai de 46 a 64, tá? Também chamado de República Populista. Não gosto desse nome, já expliquei o motivo, né? O nome populismo, né, foi dado pelos opositores, né, de uma postura, vamos dizer assim, mais nacionalista, né, no período, dizendo que, né, querendo afirmar que os políticos nacionalistas, né, como o Vargas, né, grande exemplo de político nacionalista e que foi tido, né, como um grande populista, né, ele chegou ao poder porque, né, prometia coisas para o povo em troca do voto, né, em troca do apoio político, né? Então ele manipulava o povo, né? Na verdade, uma interpretação, né, diferente sobre esse período, né, e a qual eu tenho mais apreço, né, é que assim o povo não é um fantoche que vai se dispor à manipulação, né? Então o povo ele sabia barganhar, né? Dava apoio político aos políticos que tomavam medidas de interesse popular, né? Então, assim, em contrário a essa visão da República Populista, eu prefiro chamar de período democrático. Por que período democrático? Eu já expliquei para vocês também, porque apesar de algumas tentativas de golpe, né, principalmente da UDN, né, um partido que se colocava como um partido liberal, que defendia a participação do capital estrangeiro, né, um alinhamento imediato aos Estados Unidos, e eles tentaram golpes por várias vezes. Foi um período em que pôde ser debatido diferentes ideologias, diferentes planos, né, diferentes projetos para o Brasil, tá? Lógico que não foi um período tão amplamente democrático, né? Porque nós temos que entender esse período dentro da conjuntura internacional, aí já é uma conjuntura de Guerra Fria, né? Esse período começa em 46, né? Onde a Guerra Fria já estava ocorrendo, se bem que 47, né, doutrina Truman, né, que vai inaugurar né, a Guerra Fria de forma mais evidente, mas a Guerra Fria já estava ocorrendo. Então, por exemplo, o PCB foi colocado na clandestinidade, né? Então, assim, posturas, né, mais radicais de esquerda, principalmente, não puderam participar desse debate, tá? Mas havia sim, né, um período de maior liberdade, né, para defesa de ideais durante esse período, tá? Então a gente vai começar a conversar sobre esse período, relembrar esse período e vamos lá corrigir a lista de questões que eu preparei para vocês. Então, rapidinho lá para nossa tela aqui com as questões, tá? Então é o seguinte, primeiro exercício. Tá vendo que todas as questões são bastante recentes, né? Então essa aqui é da UERJ 2024. Ah, mas por que, né? Eu prefiro trazer questões recentes para vocês terem ideia de como os vestibulares atualmente estão abordando esses temas, tá? Então vamos lá, a UERJ trouxe aqui um cartaz, né? No qual mostra a figura de Getúlio Vargas, a bandeira nacional, a Petrobras, né? Para seu governo, ele diz: ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacionalista, né? Então aqui a mão suja de petróleo, né? A bandeira, né? O foco no nacionalismo, né? Já disse que o governo Vargas é um governo nacionalista. O ouro negro que dará independência ao Brasil.
a independência do Brasil, que dará a independência do Brasil, né? Petrobras, nacionalização do petróleo, né? Nacionalização dos nossos recursos naturais, né? Então, uma forma até mesmo de impedir com que o capital internacional, né, possa explorar esse recurso brasileiro, né? Bom, vamos lá. Criada durante o governo de Getúlio Vargas, né, o segundo governo democrático, né, de 50 a 54, em um contexto de intensos debates e mobilizações associados à campanha O Petróleo é Nosso, a Petrobras se vinculou naquela época à valorização da bandeira nacionalista, né? Está bem evidente ali no cartaz, conforme se observa no cartaz, né? No que diz respeito à exploração do petróleo, essa valorização esteve manifesta na seguinte atribuição da empresa. Então, vamos lá. Exploração do petróleo, qual que é a atribuição da empresa? Monopólio estatal da extração, né? A Petrobras é uma empresa estatal de refino e do transporte. Letra A, belezinha? Letra A. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, que eu... Espera um pouquinho só. Gente, vamos voltar lá. É que eu tinha esquecido de pegar a minha canetinha aqui. Tá? Então, olha aqui, letra A, ok? Regulação fiscal da produção dos insumos. Não, a Petrobras não tinha essa atribuição de regulação fiscal. Controle da distribuição institucional da distribuição, da importação, né? Não era essa a questão da Petrobras. De novo, né? Supervisão administrativa da mão de obra, treinamento, terceirização. A Petrobras era muito maior que isso, tá? Então, letra A, ok? Então, vamos para 2. FUVEST, FUVESTão aqui, 2024, recente. É um texto longo, tá? Então vamos dar uma olhadinha no comando da questão para a gente ver. Não é tão longo assim, né? Mas é para a gente ver do que se trata o texto e para a gente poder ler o texto já com uma visão mais focada na resolução da questão. A mentalidade industrial proposta pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Peraí, então nós estamos falando desse cara aqui, Juscelino Kubitschek, tá? A mentalidade industrial proposta pelo presidente Juscelino Kubitschek concretizava seu governo sob a forma. Vamos dar uma olhadinha no texto, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha no texto, mas observando o comando, né, eu acredito que até dispense, né, pera um pouquinho. Até dispense a leitura do texto, mas vamos lá. Industrializar é uma condição de vida, é uma absoluta e imperiosa necessidade. É mesmo um dever que já não está ao nosso alcance declinar. Nem que o quiséssemos, não poderíamos sobreviver conservando-nos na ação pastoril e agrícola, no velho estilo, exportando café e umas poucas matérias-primas. Industrializar um país não é uma obra mágica que possa ser feita sem preparo. Isso daqui é importante, né? Isso daqui é importante. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Cadê? Industrializar o país não é uma obra mágica que possa ser feita sem preparo, né? Poxa, vamos colocar mais reto aqui, né? Não pode ser feito sem preparo, ao simples sopro de uma aspiração. É necessário que exista uma mentalidade industrial, um estado de espírito propício ao desenvolvimento. É necessário que existam gerações preparadas para a ação. Tá? Por que eu grifei aquela parte? Poxa, ele fala que ele quer industrializar o Brasil. Eu estou falando desse cara, Juscelino Kubitschek. Ele fala que quer industrializar o Brasil. Tá? E de fato, né, ele tomou medidas para a industrialização do Brasil. E ele está falando que isso daqui não pode ser feito sem preparo, não é uma obra mágica, não é apenas a simples sopro de uma aspiração, é preciso preparo, né? E quando a gente lembra de JK, a gente lembra do que? Plano de metas, tá? Então houve um planejamento para promover a industrialização do Brasil, tá? Então vamos lá, entendendo isso, tá? Vamos ver as alternativas de grandes investimentos na educação básica. Então, o governo JK, lembra lá um pouquinho do plano de metas. Né? Educação era um item do plano de metas? Era, mas não houve, né, grandes investimentos em pesquisa, em educação. Né? Aliás, até hoje, né, nós estamos muito carentes disso no Brasil. Né? Melhorou, mas ainda estamos muito carentes. De incentivos à diversificação e mecanização da produção agrícola. Desculpa.
Ele mesmo falou no texto lá, né, que nós não poderíamos continuar como um país pastoril, agrícola, né? Então a ideia era industrialização, mas não para a produção agrícola, né? A produção agrícola não foi tão contemplada assim no plano de metas. Da implantação de formas racionais de organização do trabalho, né? Então, racional de organização do trabalho, eu vou lembrar lá do Taylorismo, por exemplo, né? Fordismo, tá? Não encaixa muito bem aqui, né? Pelo menos à primeira vista não. Da ação governamental embasada em concepção nacionalista e trabalhista, né? Ação governamental embasada numa concepção nacionalista e trabalhista. Nacionalista poderia até ser, mas trabalhista eu acho que já foge um pouco aí, tá? Então vamos ver aí, tá? De um projeto desenvolvimentista. Opa, pera um pouquinho. O governo JK não foi um governo desenvolvimentista, né? Então a gente não fala de que JK foi desenvolvimentista, é uma palavra-chave para entender o governo JK, sim. Opa, então isso aqui está interessante. Amparado por incentivos e captação de recursos estrangeiros. Nossa, o Brasil não conseguiu se desenvolver 50 anos em 5 porque entrou muito captação estrangeira? Também sim. Então essa é a alternativa correta, tá? Então, número 2, letra E. Beleza? Letra E. 4. Não, 4 não, 3. Desculpa. Tá? Vamos lá. Texto 1. Após conferenciar com o senhor Jânio Quadros, o ministro cubano Che Guevara foi condecorado ontem, 19/8/61, pelo presidente da República com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A outorga da condecoração, aliás, está suscitando críticas ao presidente, inclusive pelo que se adianta para uma crise política. Tá? Lembrando lá, estamos falando do governo dessa criatura aqui, né? Qual que é a criatura? O senhor Jânio Quadros, tá? Jânio Quadros teve um governo muito curto, né? Foram poucos meses, né? E foi marcado por essa, vamos dizer assim, esse posicionamento estranho do senhor Jânio Quadros, né? Condecorando, né, Che Guevara, reatando relações diplomáticas com a União Soviética, né? O Jango, né, vice-presidente, fazendo uma visita a Cuba, né? Então, o que nos ressalta isso daí, o que nos lembra isso daí, né? Uma tentativa do Jânio Quadros, né, de fazer uma política internacional independente, né? Então, assim, não que o Brasil deixe de ser aliado aos Estados Unidos, deixe de ser alinhado aos Estados Unidos, mas é uma acenação assim, olha, na verdade, você tem uma política internacional independente, né? Eu vou conversar com o bloco socialista e vou conversar com o bloco capitalista, né? E isso trouxe uma irritação muito grande dos setores mais conservadores da, da política brasileira, né? Então vamos para o texto 2 aqui. Não sei por que Che Guevara foi condecorado, indignou-se o senador Padre Calazans, UDN de São Paulo. Por que se fez assassino de milhares em Cuba? Por que saqueou terras? Por que tomou propriedades particulares? Por que oprime o povo e engana uma nação? Não sei por que foi condecorado. Sei que os 3 ministros militares não referendaram esse ato. Então quer dizer assim, é uma crise política, né, dessa aproximação do Jânio do Bloco Socialista, tá? E a perda de apoio político, né? Como o Jânio, né, estava perdendo apoio político, qual que foi a grande ideia que ele teve? Um plano brilhante dele. Vou renunciar, vou apresentar meu pedido de renúncia. Se eu renuncio, quem vai assumir é o Jango, né? O Jango é um trabalhista, odiado pela direita, né? Portanto, a direita não vai aceitar a minha renúncia e vai me deixar no poder e vai me apoiar. E eu vou ter mais poderes para governar o país, né? Essa foi o grande plano do Jango, né? Então, os textos 1 e 2 demonstram que a política brasileira na década de 60, bom, eu estou falando de socialismo, eu estou falando, né, de política de não alinhamento, eu vou ver o que, tá? Recebia influências das tensões da polarização mundial em vigor, Guerra Fria, capitalismo versus socialismo. Letra B, ok? Vamos lá, número 4.
Atente para a seguinte letra de um samba que se tornou o maior sucesso do carnaval do ano de 1951, exaltando a volta de Vargas ao poder, desta vez sobre uma roupagem democrática. Bota o retrato do velho outra vez, bota do mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oi, eu já botei o meu e tu não vais botar? Já enfeitei o meu e tu não vais enfeitar? O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Tá? Uma canção aí do Mário Pinto e do Haroldo Lobo, Retrato do Velho, sobre o segundo governo Vargas. Né? Então vamos lá. Né? Vargas voltou, né, à presidência. Sobre esse segundo governo, o que é correto afirmar? Né? A disputa entre a burguesia nacional e o Estado varguista levou a um clima tenso que progressivamente se tornou insuportável. Né? Então, uma política varguista, né? Uma política trabalhista, não, nacionalista, trabalhista também, mas nacionalista, na nacionalização do petróleo, né? De certa forma, eu crio empecilhos para a participação do capital estrangeiro no país, que é o que essa burguesia, parte da burguesia, né? A questão não é tão feliz quando ela fala a burguesia, né? Parte da burguesia apoiava Vargas, né? Mas uma parte não, tá? Uma parte era alinhada ao capital internacional, queria maior participação do capital internacional, né? E essa parte, né, que era alinhada ao capital internacional, ela tinha apoio político da UDN, né? E apoio também da mídia, né? Lembra lá Carlos Lacerda, dono de jornal, né? O atentado à Rua Toneleiros, tudo isso levou àquele clima insuportável que fez com que Vargas acabasse, né, se suicidando. Tá? Vamos dar uma olhada nas outras? Desculpa, rapidinho. A política econômica do governo buscava priorizar o setor agrícola exportador. Não era essa a temática. A gente acabou de ver lá a nacionalização do petróleo, né? A temática era mais uma pegada mais nacionalista e industrializante, né? E não de grande incentivo ao setor agrícola, né? Não é que Vargas abandonou o setor agrícola. Desde o primeiro governo dele, né, ele também teve, né, uma preocupação com relação ao setor agrícola, né? Mas não foi a grande preocupação dele, não era o grande objetivo dele, né? O jornal Última Hora publicava com frequência charges que visavam ridicularizar os adversários de Vargas. Não, muito pelo contrário, né? É o contrário, né? É um jornal. E outra coisa, né? A mídia aí era muito utilizada para pegar no pé de Vargas, né, para fazer oposição a Vargas. E quem era retratado como corvo era o Carlos Lacerda, não o Juscelino Kubitschek. Né? E o Juscelino Kubitschek não era adversário de Vargas, né? Não era adversário de Vargas. O presidente ainda mantinha o apoio popular, apesar de todas as dificuldades, considerando que houve poucas manifestações populares contra o governo. Né? Ele tinha o apoio popular, lógico, né? Poucas manifestações contra o governo, não. Existiam várias manifestações contra o governo, né? Principalmente com relação ao salário mínimo, né? Que era muito baixo. E aí ocorreram muitas greves. E aí o Jango, que foi escolhido ministro do Trabalho, aumentou 100% o salário, né? Mas havia sim uma pressão popular contra Vargas. Ele tinha apoio popular, lógico, né? O suicídio dele fez com que milhares fossem às ruas, né? E os opositores de Vargas, né, não tiveram condições de se impor porque a população ficou enraivecida com a morte de Vargas, né? Mas durante o governo dele houve muitas manifestações, sim, de trabalhadores, greves, né? Contra o aumento dos preços, inflação, né? O aumento do salário. Então houve manifestações, sim, ok? Então, número 5, leia o fragmento. Vamos lá. Né? Um fragmento não muito grande, não tem um comando que a gente possa utilizar para poder, né, nortear a nossa leitura. Então vamos lá. Com a vitória do plebiscito, plebiscito. Então vamos grifar algumas coisas aqui importantes, tá? Então vamos lá. Plebiscito. Teve plebiscito nesse período? Teve. Goulart, Goulart. Então eu estou falando de quem? Eu estou falando do João Goulart, né? Plebiscito.
Que plebiscito é esse? Vamos lá, deixa eu explicar aqui. O texto vai acabar abordando, mas deixa eu explicar aqui. O que aconteceu? 61, né? O Jânio, já expliquei anteriormente, apresenta a carta de renúncia, acreditando que o Congresso não ia aceitar porque não queria que o Jânio assumisse a presidência. O Congresso fala, beleza, Jânio, pode ir embora, né? O Jânio coloca o rabinho entre as pernas e vai embora. Só que os militares e os políticos mais conservadores não queriam realmente entregar o poder para o Jango, né? E o Brizola, o cunhado de Jango, fez aquela campanha. Não que o Brizola foi o único responsável, né? Mas é o que ficou assim de forma mais evidente, né? Um apoio ao Jango, né? O Brizola, governador lá do Rio Grande do Sul, né? Iniciou a campanha da legalidade, né? Defendendo, com apoio do Terceiro Exército, defendendo a posse do Jango. Então o clima foi tenso. E aí o Tancredo Neves, né? Teve uma brilhante ideia, né? Vamos mudar a Constituição, né? Lembra, né, que a gente discutiu em sala de aula essas mudanças da Constituição, tá? As mudanças da Constituição sempre foram para dar um jeitinho nas coisas, né? E o que jeitinho que foi dado? Vamos colocar o parlamentarismo do Brasil. Poxa, meu, Brasil parlamentarista, né? Mas não tem, né, tradição nenhuma parlamentarista, né? Mas enfiaram o parlamentarismo. Por quê? Porque com o parlamentarismo o presidente da República perde parte dos seus poderes. Na verdade, o presidente da República, no parlamentarismo, ele não governa, né? Quem governa é o primeiro-ministro. Então, tiraram do Jango a possibilidade de exercer um governo mais efetivo no Brasil, tá? Mas, como estavam realizando uma, né, mudança muito drástica na organização política brasileira, né, marcaram um plebiscito. A população iria às urnas para dizer, não, queremos o parlamentarismo, continua assim, ou não, volta o presidencialismo. É lógico que a população brasileira nunca entendeu muito bem o parlamentarismo, estava muito acostumado com o presidencialismo, é lógico, com o plebiscito, né, o presidencialismo ganhou. Aí Jango, né, o Goulart aí, recebeu os plenos poderes de presidente da República, tá? Então ele volta, né, a ser chefe de governo, acirrando os ânimos de seus inimigos políticos. Na verdade, desde que tomou posse, Jango foi vítima de intensa campanha de desestabilização por meio de ampla propaganda política financiada com recursos de empresários do governo norte-americano. Em 1962, por exemplo, houve eleições no país e os candidatos que faziam oposição ao Goulart tiveram suas campanhas financiadas pelo governo dos Estados Unidos. Segundo confessaria depois o embaixador dos Estados Unidos Lyndon Gordon, o montante que recebeu chegou a 5 milhões de dólares. Segundo o relatório norte-americano de 1964, foram gastos apenas nesse ano 2 milhões de dólares com propaganda em rádio, jornais, unidades móveis de exibição de filmes. O texto se refere-se, bom, vamos lá, né? Não é difícil responder essa questão, né? Eu estou falando ali do governo de Jango, né? Um governo bastante instável, né? E impactado pela ideologia contra o comunismo, né? Então não é difícil de responder isso daí. Letra A. Ao contexto político do Brasil impactado pelas tensões da Guerra Fria e do anticomunismo no plano interno e no plano externo, que culminou com o golpe civil-militar de 1964, certo? Letra A. Muito bem. Número 6. Criado em 1959 com o objetivo inicial de combater o quadro da seca, desemprego, o êxodo rural e domínio oligárquico da região Nordeste, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, conduzida pelo economista Celso Furtado, teve seus rumos alterados pela ditadura militar pós-1964 e não se tornou aquilo para que havia sido criada. Sobre o período de surgimento da SUDENE. A SUDENE surge quando? No governo JK, né? Então, você vai marcar qual aqui, né? Lógico que a letra C foi instituída no governo Juscelino Kubitschek e propunha um planejamento regional como política desenvolvimentista exposta no seu plano de metas, né? Letra C, 6C. Vamos para 7? Questãozinha do Mackenzie aqui. O período que corresponde à presidência de Juscelino Kubitschek, 1956-1961, pode ser definido por uma palavra: desenvolvimentismo. Em seu governo, abre-se o período de luta pela sonhada modernidade do país,
que marcaria todo o período de 56 a 64. Desencadearam-se vigorosas iniciativas econômico-sociais e também em vários setores animaram-se mudanças de caráter ideológico-cultural. Tá? Sobre o plano de metas, o desenvolvimentismo no período de JK, Juscelino Kubitschek, considera as assertivos abaixo. Seu plano de metas envolvia uma intervenção maior do Estado na economia, certo? Certo. O Estado era o planejador. Também era um agente econômico muito importante, né? Ficaria ali responsável pelo setor de infraestrutura, por exemplo. Né? Um aumento da participação do capital privado nacional, sim, né? Esperava-se sim o desenvolvimento de empresas, de empresários brasileiros no processo de industrialização, né? Na incorporação do capital estrangeiro, lógico, incorporação de capital estrangeiro, tá? Então, como que foi assim? Vamos lá, lembrando um pouquinho da aula, né? O que o JK fez, né? O governo faz uma série de obras de infraestrutura, principalmente rodovias, com o objetivo de atrair automobilísticas para o Brasil, né? E automobilísticas, né, as montadoras vão trabalhar com várias outras peças que são produzidas pela indústria nacional, tá? Então, essa número 1 aí tá bem certinha, né? 2. Para a equipe econômica de JK, a participação do capital estrangeiro tinha como condição a superação do subdesenvolvimento econômico do país, sendo utilizados empréstimos para auxiliar no crescimento econômico, sim, né? O subdesenvolvimento seria superado com a participação do capital estrangeiro, né? O capital estrangeiro veio para o Brasil e desenvolver a economia do Brasil e superar o subdesenvolvimento. O projeto do plano de metas estabelecia um desenvolvimento no país para atrair indústrias estrangeiras em busca de auxiliar na questão econômica, na geração de empregos e no aumento da qualidade de vida. Então, está tudo certinho, tá? Então, se está tudo certinho, né? Letra E, ok? Letra E. Vamos lá. Então tem imagens, tá? Não sei se está dando para ler aí, mas fotografia do Comício Central do Brasil, 13 de março de 64, tá? Vários cartazes, faixas, né? De novo aqui, Jango, defenderemos as suas reformas, a bala, Volta Redonda, opa, olha aí, ó. Um apoio até, né, violento aí nas reformas do Jango, né? Aquele programa de reformas de base que Jango queria estabelecer, que não foi aceito pelo Congresso, né? Porque passava por questões como a reforma agrária, por exemplo, e nunca que a oligarquia brasileira ia permitir isso, né? As fotografias registram cenas do comício realizado pelo governo João Goulart no Rio de Janeiro em março de 64, né? Central do Brasil, né? Lá na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Considerando a leitura das imagens, é correto afirmar: o período do governo de João Goulart foi marcado pela apatia da sociedade civil? Isso daqui é apatia? Isso daqui é apatia? Não. Pode se considerar essa, né? Pela própria imagem, você vê que não é uma sociedade apática. É uma sociedade que se envolveu. Ah, mas todo mundo estava apoiando o Jango? Claro que não. É que aqui não tem as imagens, por exemplo, das marchas com Deus, pela família e pela liberdade, né? Mas houve manifestações também contrárias, né, ao programa de reforma de Jango. Tá? Então, apatia não pode ser. A presença ostensiva das Forças Armadas impediu a realização do comício. Está aqui o povo aqui, ó. O comício se realizou. O comício se realizou, né? Então, a B está errada. O cartaz assinado por metalúrgicos defendia a família, a religião e a propriedade? Não, defendia as reformas. Quem que defendia a família, a religião e a propriedade eram os grupos contrários, né, opositores às reformas. Os manifestantes expressaram apoio aos avanços da reforma de base anunciados no comício? Sim. Os manifestantes reclamavam intervenção militar para conter políticas? Não. Né? Não é isso que está expresso na imagem. Então, letra D. 8D. Vamos lá. 9. Entre 1945 e 1964, o Brasil viveu um período democrático entre dois longos períodos ditatoriais. Nessa época, diversos presidentes foram eleitos e governaram o país. Relacione corretamente os presidentes desse período de acordo com seus feitos e características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação: 1. Eurico Gaspar Dutra. 2. Juscelino Kubitschek. 3. Jânio Quadros. 4. João Goulart. Eleito como vice-presidente, assumiu o governo após a renúncia do presidente, pretendia realizar importantes reformas de base no Brasil, mas não concluiu o mandato, pois foi derrubado por um golpe militar. Jango, 4.
Vencedor da eleição após a ditadura de Getúlio Vargas, era militar de exercício e foi eleito com apoio político do ex-ditador. Esse presidente reforçou a aliança do Brasil com os Estados Unidos. Dutra, 1. Eleito com grande popularidade, teve um mandato curto, porém bem agitado. Era conservador nos costumes, mas condecorou o guerrilheiro Che Guevara. Renunciou após quase 7 meses de governo. Jânio Quadros. Venceu a eleição com um discurso desenvolvimentista que prometia fazer 50 anos em 5 em seu governo. O país industrializou-se bastante, surgiu a Bossa Nova e Brasília foi erguida a partir do zero. Né, JK? Então foi 4, 1, 3, 2, não é isso? 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2, letra D. Ok? Letra D. E aqui, um textão, né? Vamos lá. Iniciada ainda no antigo estado da Guanabara, então tá falando do estado da Guanabara, né? Não existe mais esse estado, mas era o que correspondia ali, né? A região próxima da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, durante o governo de Carlos Lacerda, né? Carlos Lacerda governou, né? O estado da Guanabara. Remoções de favelas, tá? Então, durante o governo de Carlos Lacerda, na Guanabara, ocorreu remoção de favelas. Inseriam-se no projeto de intervenção estatal para a expansão da cidade. Remoção de favelas para a expansão da cidade. Um objetivo e um feito, né? Uma consequência dessas remoções, então, efetivadas foram. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa no texto, né? Então, tá falando da remoção das favelas para a expansão da cidade, qual que foi o objetivo e qual que foi o efeito. Quando Carlos Lacerda assumiu a função de primeiro governador no estado da Guanabara, em 1960, as favelas estavam em expansão na cidade. Durante seu governo, iniciou-se a política de remoção, ou seja, o processo de transferência de algumas favelas para lugares distantes, o que gerou muito descontentamento e protestos. Surgiram conjuntos habitacionais, como a Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Vila Kennedy, em Senador Camará, Vila Aliança, em Bangu e Vila Esperança, em Vigário Geral, compostos por pequenas unidades padronizadas servidas por transportes públicos insuficientes e distantes dos empregos da maioria. Né? Então, o que a gente pode entender aqui? Né? Então, tinham muitas favelas na região mais central do Rio de Janeiro. O Carlos Lacerda falou assim, não, vocês não vão ficar mais aqui, né? Vocês vão para lugares mais distantes, né? E isso gerou um descontentamento, porque esses locais para onde essa população foi, criou conjunto habitacional, deu casa, mas muito distante do trabalho das pessoas, né? Então, primeira coisa que a gente observa aqui, tá? Hoje, quem passa pelo Parque da Catacumba, na Lagoa, pelos prédios da chamada Selva de Pedra, no Leblon, ou pelo campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Maracanã, nem imagina que esses espaços abrigaram as 3 maiores favelas da cidade nos anos 60, Catacumba, Praia do Pinto e Esqueleto, respectivamente. A favela do Esqueleto tinha esse nome pois em seu terreno havia o esqueleto da construção inacabada de um hospital grande. Parte de seus moradores foram assentados na Vila Kennedy. Então aqui o hospital, né? O esqueleto do hospital e a favela que se formou ao redor. Tá? Então a gente tem uma retirada dessas favelas de alguns bairros, né? E o que acontece aqui? Olha só quem que veio no lugar, né? O Parque da Catacumba, na Lagoa, né? Na região da Lagoa, Rodrigo de Freitas, uma das regiões mais caras do Rio de Janeiro, né? Leblon também, né? Leblon, né? Um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro, e o campus da Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, tá? Então, assim, retiraram essas favelas e o que dá a entender é que houve uma grande valorização desses locais, tá? Então, qual que era o objetivo? Vamos lá. Redefinição da divisão distrital, que gerou uma captação de recursos administrativos. Integração da área desabitada, não era desabitada a área, né? E aqui também, né? Acho que o texto não fala muito de captação de recursos, né? Racionalização de moradias populares, esse que foi o efeito, né? Racionalização. Valorização da especulação imobiliária, então o objetivo foi o que? Retirar as favelas para valorizar os imóveis, né? Gentrificação de logradoures urbanos, o que é gentrificação? É valorização dessas áreas, né? Áreas populares que passam por uma grande valorização. Então a letra C,
me parece correta. Hierarquização da distribuição demográfica, modernização das redes rodoviárias, não sei se esse modernização foi um efeito, né? Então ficamos com a letra C. Belezinha? Bom, vamos lá. Terminando então essa correção, puxando aqui a imagem, né? Terminando essa correção, espero que vocês tenham aproveitado e consigam estudar, né, para a prova, tá? Daqui a pouco, né, correção da ditadura militar, lista de questões da ditadura militar, tá? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, né? Até a próxima.